Unidades de ensino, conhecemos projetos desenvolvidos nas escolas e observamos a estrutura oferecida aos estudantes. Uma imersão que revela os investimentos, as conquistas e os desafios enfrentados para garantir uma educação de qualidade. A partir de agora, você acompanha uma reportagem especial que mostra a realidade do sistema educacional de Tarrafas, um retrato do ensino público municipal visto por quem faz a educação acontecer todos os dias. Confira. Conversamos com o diretor da escola Emília Ferreira de Melo, o professor Rildo. Durante a entrevista, ele fala sobre a realidade da instituição de ensino, os desafios enfrentados no dia a dia, as conquistas alcançadas pela comunidade escolar e as ações desenvolvidas para garantir uma educação de qualidade aos alunos. Acompanhe essa importante conversa e conheça de perto o trabalho realizado pela escola em benefício da educação tarrafense. A Escola Dona Emília Ferreira de Oliveira é uma escola que atende o nível fundamental da educação básica. Ela atende desde o primeiro ano até as turmas do 9º ano. Nós temos turmas do 1º ao 5º ano do ensino regular e turmas do 6º ao 9º ano do ensino integral. Essa escola ela é dividida em duas partes. Nós temos a Polo, com as turmas do integral, em que nós temos aqui as convivências diárias com os alunos. Os alunos entram aqui às 7h10 e saem às 4h40. Almoçam na escola, e temos as turmas do 1º ao 5º ano do ensino regular que funcionam no anexo, o antigo CERU, e lá tem a convivência na parte da manhã e na parte da tarde, e durante o almoço as crianças ficam em casa porque não é integral. O diretor Rildo falou sobre os avanços da unidade escolar nos últimos anos. Acompanhe. Nos últimos anos, nós observamos um avanço significativo dentro da instituição de ensino Dona Emília Ferreira, em específico nos investimentos da administração pública no requisito educação. Nós temos muitos investimentos. Eu considero avanços positivos, porque partem de uma política pública que enfatiza a educação, que enfatiza o bem-estar das crianças, dos adolescentes. Eles se sentem bem na escola, as famílias também se sentem bem com seus filhos na escola. Nós temos investimento em climatização, todas as salas são climatizadas, favorecendo o ensino de qualidade. Nós temos também a entrega que foi recente desses kits de higiene pessoal. A administração entregou a cada um dos alunos do integral, contendo vários itens importantes para a higiene pessoal. Nós temos também a construção de novos banheiros, que favorece a questão da higiene dos alunos, o bem-estar. Recentemente nós recebemos um kit completo do refeitório, com mesas e cadeiras para todos os alunos almoçarem de forma tranquila e merendarem também na hora do lanche. Temos também um almoço de qualidade, uma merenda de qualidade, e isso tem crescido. Esse investimento ele só vem a enfatizar o crescimento da educação, e esses investimentos eles têm crescido também. O número de investimentos é uma política pública educacional que visa a melhoria da qualidade de ensino, não só do integral, mas também das turmas do 1º ao 5º ano. Rildo falou sobre a participação dos pais de alunos na vida escolar. A participação dos pais na vida escolar dos alunos, ela acontece especialmente durante as reuniões de pais, durante os chamados que a gente faz em ações específicas da escola, como por exemplo a realização de algum projeto. Quando a gente precisa contar com o apoio dos pais, eles estão de braços abertos para receber. A gente sempre conta com esse apoio e a gente tem sido bem recebido pela comunidade escolar. Sempre que a gente precisa dos pais na escola, eles estão aqui para apoiar a gente, sempre estão aqui conversando com a gente, resolvendo os problemas específicos de cada um dos alunos, e a gente tem sentido esse abraço, esse apoio da comunidade escolar com toda a equipe da nossa escola. O diretor escolar falou também sobre os projetos pedagógicos da escola. Acompanhe. Projetos pedagógicos específicos têm sido realizados aqui no Integral. Nós recentemente desenvolvemos um projeto nas imersões de matemática, um projeto de educação financeira,
Inclusive o professor Cícero Palácio é um dos professores que está à frente, desenvolveu com os alunos e tem dado bons resultados. Nós temos projetos de língua portuguesa envolvendo cultura, envolvendo a história do município. Temos a professora Aparecida, que desenvolveu um projeto contando a história do município. Ela trouxe personalidades importantes do município para a sala de aula, foi contada a história desses personagens, inclusive enfatizando a importância dessas figuras na comunidade tarrafense, no decorrer dessa história. Então foi importante, e tem outros projetos específicos que estão sendo realizados no momento. Por exemplo, nós temos um projeto que enfatiza o desenvolvimento das habilidades específicas dentro da matriz curricular do SPAES, voltados para a língua portuguesa e matemática. Temos o professor Cícero Ferreira, que está à frente desses projetos, enfatizando o desenvolvimento específico de habilidades, e o professor Agamenon, com língua portuguesa, que também tem trabalhado bastante na enfatização do desenvolvimento dessas ações específicas. O gestor escolar falou sobre os principais desafios enfrentados na escola. Veja. Nós enfrentamos aqui na escola Dona Emília Ferreira vários desafios na logística geral. O primeiro deles é a separação da escola, onde nós temos o anexo funcionando no Ceru e o integral funcionando aqui na Polo. Por si só já é um desafio estrutural, onde nós, como direção, como gestão, temos que dar mais atenção a um determinado lugar ou a outro, dependendo do dia que a gente está disponível para estar ali. Eu, como diretor, eu fico dividido entre essas duas partes da escola. Nós temos outros desafios, como por exemplo o integral em si. Ele é um desafio porque alguns alunos que saem do 5º ano, eles não estão acostumados a uma jornada de estudo integral. Muitos deles só estudam 4 horas por dia, e quando chega no 6º ano eles já batem de frente com o integral, e o integral é todos os dias, é o dia inteiro. Alguns alunos acabam sofrendo por ansiedade, por problemas na adaptação ao integral, e isso por si só é um desafio, e a gente tem enfrentado alguns casos em que a gente encaminha os pais a especialistas da saúde em busca de resolução desses problemas. No geral, nós vemos o investimento na educação. A escola Dona Emília Ferreira, ela conta com 5 coordenadores, todos bem preparados, são formados em áreas específicas e inclusive em gestão escolar. São coordenadores que foram professores, têm uma bagagem a contribuir, né? E isso já é um resultado bom. Melhorou a educação de Tarrafas nesse aspecto, em que profissionais estão sendo contratados, profissionais de qualidade. Nós temos os ônibus foram renovados, as frotas de ônibus, elas foram renovadas. Nós temos agora 9 ônibus novos na frota do município, uma melhora muito significativa. Nós temos aqui, como eu já falei, a climatização das salas, nós temos refeitório novo. Já foi um avanço imenso, embora nós temos alguns pontos que precisam ainda ser melhorados. Por exemplo, o prédio em si é um prédio antigo, né? A estrutura física precisa de alguns retoques, e eu creio que esses pontos vão ser melhorados nos próximos meses. Finalizando a entrevista, o diretor Rildo falou sobre a contratação de profissionais para o apoio à inclusão de alunos que necessitam de atendimento. Veja. Também tivemos a contratação de profissionais em específico para o apoio à inclusão dos nossos alunos com deficiências intelectuais ou físicas do município de Tarrafas. Uma equipe composta por profissionais qualificados que estão sendo preparados constantemente através das formações do eixo de inclusão, estão atuando recentemente. São mais de 30 profissionais que atendem os alunos com necessidades especiais da nossa escola. A TV Caririz e Rádio e TV Patativa foi até a zona rural de Tarrafas, aonde visitamos a escola Francisco Elianúbio Lacerda, localizada no sítio Ipueiras, e conversamos com o diretor daquela unidade escolar, o professor Redinei Carmo, o qual falou sobre a realidade daquela escola que o mesmo dirige. Acompanhe. E a realidade da nossa escola, ela não é muito diferente da maioria das escolas públicas
do Brasil. Mas a realidade da nossa escola ela mudou bastante do ano passado para cá. Então, eu estou no meu 2º ano de gestão nessa escola e a realidade dela mudou bastante. Por exemplo, nós não tínhamos água nas torneiras nessa escola. Há 8 anos que ela havia sido inaugurada, não tínhamos água nas torneiras. Desde o ano passado que a gente conseguiu, a administração colocou água nas torneiras, liberou água para as torneiras. Esse ano a gente recebeu climatização em todas as salas de aula e na sala de leitura. Os banheiros também passaram por uma melhoria com relação aos equipamentos sanitários. Então a realidade da nossa escola é essa, ela mudou bastante do ano passado para cá. A participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, os estudantes, aqui ela é mais ou menos boa. A gente sabe que tem aquela parcela de pais que tem muitas atribuições e que não frequentam muito a escola, mas sempre que são solicitados, eles participam, eles vêm à escola. Sempre que a gente cobra a parceria deles, eles estão prontos também para ajudar. Então a gente tem uma parceria com a família muito boa. Igual eu te disse, tem essas falhas que às vezes você chama, precisa naquele momento e não chega junto naquele momento, por conta das atribuições, que a gente sabe que todo mundo tem suas atribuições, mas em outros momentos eles frequentam, a gente resolve as pendências, a gente tem essa parceria boa com as famílias. A gente ainda não dispõe de 100% de uma estrutura adequada, mas o básico que dá para atender bem as demandas a gente tem, porque a gente ainda precisa de alguns ajustes, né? A gente tem uma escola hoje, volto aqui a repetir, que hoje está climatizada. A gente acabou de receber 2 ônibus 0 km, todo climatizado, todo organizadozinho, nos modelos padrões. Então isso melhorou muito as condições da nossa escola, mas se eu ficar satisfeito com o que nós temos, aí vai revelar um comodismo, né? E a gente tem sempre que buscar o melhor. O que tem é o suficiente para a gente funcionar, mas a gente quer melhoras. Ainda precisa de mais. A gente sabe que está no mundo moderno, né? Que o alunado hoje, a educação em si, ela exige muito mais utensílios, muito mais artifícios, muito mais elementos para que a gente possa realmente ofertar essa educação inclusiva e de qualidade, tá certo? Se falando da parte física e estrutural da escola, a gente precisa que ela passe por uma pequena reforma para tornar esse ambiente mais acolhedor e mais prazeroso, né, de trabalho e de convivência com o aluno e de questão do ensino e aprendizado. Então a gente precisa, ela é uma escola que já está fazendo 10 anos agora e nunca passou por uma reforma desse tipo. Então é uma coisa que a gente precisa. A estrutura da parte hidráulica também aqui a gente precisa melhorar essa estrutura para que a gente possa atender a demanda com eficiência. A questão de transporte, a gente está bem servido agora, está tranquilo. E a gente precisa melhorar também os indicadores, né? Que a gente está recebendo as melhorias na questão física e estrutural, mas a gente também tem essa preocupação que uma coisa que a gente precisa melhorar são os indicadores educacionais. Com o que nós temos hoje, a gente tem um plano de melhorar os indicadores educacionais. Nossa equipe conversou com a secretária de Educação de Tarrafas, Lânia Reis, que fez uma avaliação das ações, avanços e desafios da educação municipal. Durante a entrevista, ela destacou os resultados alcançados pela rede de ensino e os investimentos realizados para fortalecer a qualidade da educação no município. Acompanhe. Eu avalio a educação de Tarrafas como grandes conquistas até aqui. São apenas 1 ano e 5 meses de trabalho, né, dessa nova gestão, mas dentro desse tempo a gente já conseguiu avançar bastante. E o que mais me motiva, né, estar à frente da pasta é justamente isso, é poder superar os obstáculos, que não foram poucos, né, quando a gente iniciou, mas a gente conseguiu, junto com a nossa equipe,
sempre junto também com o olhar atento do nosso gestor, do nosso prefeito, que é o Euroneudes, e a gente vem conseguindo investir. A gestora educacional falou também sobre os indicadores, especialmente na alfabetização. Acompanhe. Hoje, nós crescemos bastante na alfabetização. Conseguimos um percentual acima do esperado a nível de estado e a gente vem crescendo bastante. Estamos na expectativa para o resultado do SPAES, mas no resultado preliminar nós também já vimos que a gente cresceu dentro das turmas avaliadas, né? Nós tínhamos indicadores bem abaixo, mas dentro desse 1 ano e 5 meses de trabalho, a gente já colhe os frutos de tudo aquilo que a gente propôs no âmbito de nossas escolas, com os nossos estudantes, com os nossos professores, né? E hoje a gente já vê grandes avanços dentro dos percentuais dos indicadores da educação de Tarrafas. Lênia Reis também falou sobre a formação dos professores e informou como ocorre. Veja. A formação contínua dos professores, nós fazemos parte da nossa regional, que é a CRED 18. Nós temos uma equipe de formadores excelente, né, em todos os ciclos, nos anos iniciais, na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, na educação inclusiva, que é algo que nós trouxemos como novo para dentro da Secretaria de Educação. Hoje nós contamos com uma formadora da educação inclusiva e os nossos formadores, eles recebem essas formações e estão replicando aqui no nosso município. Além de replicar essas formações que eles recebem lá na CRED, eles também fazem acompanhamento, né, acompanhamento mensal, fazem diagnóstico, estão sempre em visitas nas escolas para ver como é que está o desempenho dos nossos alunos, para ver como é que está o nível de aprendizagem desses alunos e para ver também como é que está, né, o trabalho dos professores, tendo aquele contato mais próximo, se aproximando dos nossos professores, vendo as necessidades e procurando levar para a escola tudo aquilo que a gente absorve como necessidade, né, como algo que se faz necessário para que haja esse crescimento dentro das escolas através do ensino e da aprendizagem dos nossos alunos. Inclusão escolar também foi abordada na entrevista. Acompanhe o que Lênia Reis falou sobre o assunto. A inclusão escolar, ela se faz necessário partir também de dentro da Secretaria de Educação. E o que é que nós pensamos assim que nós iniciamos o nosso trabalho? Em colocar formador voltado para a educação inclusiva, que aqui não tinha. E aí nós contratamos uma formadora, nós contratamos uma neuropsicopedagoga, e elas duas, elas fazem esse acompanhamento, né, voltado para as políticas de inclusão dentro das escolas, e elas trabalham não só com os alunos, elas trabalham também com as famílias dos alunos, fazem acompanhamento, fazem encontros. Nós temos também os cuidadores educacionais, que toda criança, né, atípica, ela tem o seu cuidador, e esse cuidador, ele também é acompanhado por a nossa equipe da Secretaria de Educação e pela formadora da educação inclusiva. Então é algo que a gente teve essa visão, via essa necessidade e hoje a gente conseguiu, na verdade não hoje, mas desde o início da gestão a gente colocou e hoje eles são bem acompanhados. A gente desenvolveu uma agenda para os nossos alunos atípicos, onde através dessa agenda o cuidador, ele coloca toda a rotina diária do aluno, manda para a família para poder haver esse feedback do trabalho do cuidador em sala de aula e da família. E a família também faz os relatos para que haja essa comunicação e que haja de fato a questão da equidade na aprendizagem das nossas crianças atípicas. A secretária falou sobre a frequência escolar e informou que, devido à aquisição de 8 ônibus novos, a ação do prefeito foi fundamental para a melhora da frequência escolar dos alunos. Acompanhe. A gente tem uma frequência, graças a Deus, bastante favorável. E melhorou ainda mais agora através da compra dos 8 ônibus que nós realizamos, né? A gente tinha uma dificuldade por conta dos transportes, que eram transportes, infelizmente, que a gente já herdou bastante sucateados, né? Que havia problemas constantes de quebra, mas mesmo assim a gente sempre estava trabalhando e fazendo com que
esses transportes eles se mantivessem nas rotas para que os nossos alunos eles não tivessem prejuízos, né, não tivessem uma alta infrequência na escola. Mas agora, né, através dessa compra, melhorou, eu diria que 100% a frequência dos nossos alunos. E a gente sabe que a importância da frequência do aluno na escola, além de ser um direito deles, né, de estarem ali, a permanência deles na escola, isso contribui bastante também, né? O aluno em sala de aula, é claro que ele vai avançar mais, que ele vai aprender mais. Se ele não consegue ir até a escola, é um desperdício de aprendizagem, é um dia perdido, que não se recupera. Mas hoje nós temos uma frequência muito boa em todas as escolas da nossa rede municipal. Então hoje não tem aluno, desde o ano passado que a gente já não deixou nenhum aluno fora da escola, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos no transporte, os nossos alunos, todos os que estavam matriculados, eles tinham acesso ao transporte escolar para vir para as escolas. E esse ano, né, a partir de agora desse semestre, com a chegada desses ônibus, melhorou ainda mais. Então todos os alunos, eles estão, as nossas rotas estão 100% cobertas. A dificuldade que a gente encontra é mais nesse período chuvoso. Nós temos algumas rotas que o acesso é mais difícil, mas com relação aos transportes, não, todos os transportes estão dentro das rotas, cumprindo as suas rotas. Inclusive a questão das estradas também, em parceria com a Secretaria de Obras, elas estão sempre sendo revitalizadas, fazendo com que os transportes eles possam trafegar melhor e mais seguro. Foi abordado também na entrevista sobre o físico estrutural das escolas do município. Acompanhe o que a gestora falou. Sim, assim. E esse é, inclusive, a nossa próxima meta, é reformar as escolas. Aqui na sede, nós conseguimos, na nossa escola que a gente está no processo, né, para implementar ela como escola mesmo, mas a gente ainda tem como escola anexo da Emília Ferreira, que a Emília Ferreira é a escola polo aqui da sede, onde funciona o tempo integral. E nós temos o anexo da Emília Ferreira, que a gente está só aguardando a liberação do INEP, mas a lei municipal já foi sancionada pelo prefeito e ela se tornará a escola de ensino fundamental José Américo Rodrigues. Que essa escola, a José Américo Rodrigues, ela foi, né, reaberta, ou diria que até aberta, pela gestão ano passado, porque a gente enfrentou uma dificuldade muito grande. Porque aqui na sede só havia uma escola de ensino fundamental 1 e 2. E nós precisávamos aumentar nossas turmas do tempo integral, na escola Emília Ferreira. E nós não havíamos sala suficiente. A quantidade de alunos e de turmas era maior do que a quantidade de salas que a gente tinha disponível lá na Emília Ferreira. E isso foi um grande problema que a gente iniciou lá em janeiro de 2025. Como é colocar esses alunos se a quantidade de salas era insuficiente. E aí eu tenho isso como um referencial dentro desse nosso trabalho, que partiu do prefeito Aeroneses, quando ele disse assim: o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o prédio do Ceru, que era mais conhecido como Ceru, e vamos colocar o ensino fundamental 1 lá, para poder a gente tirar essas crianças daqui, né? Porque a gente não tem sala suficiente, a gente tiraria eles de ficar junto com o Fundamental 2 e colocaria lá no Ceru. E assim a gente fez, né? Aí criou-se o anexo Emília Ferreira. E nós colocamos o ensino fundamental 1 lá. E hoje, né, a gente já tem uma escola já bem equipada, toda climatizada, tanto a Emília Ferreira Polo como a José Américo Rodrigues, toda climatizada, e já conseguimos construir mais 2 salas, né, melhorar a qualidade, melhorar o espaço de recreação, o espaço de sala de aula, e a gente pretende ainda construir mais salas, deixar com que essa escola, que era a Anexa Emília Ferreira, e se vai passar a ser José Américo Rodrigues, ela realmente seja uma escola padrão, né, de acordo com os padrões que o MEC exige. Então foi um avanço muito grande dentro da educação, que eu costumo dizer que, para mim, foi assim um momento marcante, a gente conseguir tirar esses alunos e adaptar esse prédio para uma escola nova. Lênia Reis falou sobre o acompanhamento que é dado às crianças atípicas. Acompanhe. A gente tem todos os alunos atípicos com o seu cuidador, e aqui é assim.
poucos municípios, eles conseguem colocar um cuidador para cada aluno atípico, né? E aqui em Tarrafas, a gente tem um cuidador para cada aluno atípico. Hoje nós temos em torno de 120 cuidadores que acompanham as nossas crianças atípicas em sala de aula. A gestora da pasta falou sobre o que já avançou e ainda o que precisa melhorar. Acompanhe. Já foram muitos os avanços, mas resumidamente, o que a gente considera assim de pontos que são mais marcantes para nós até aqui foram a climatização, né, das escolas, que parecia impossível para outras gestões, mas nessa gestão foi conseguido colocar a climatização na Escola Emília Ferreira, na Polo e no anexo. Iniciamos também o processo de climatização nas escolas rurais, e hoje nós já temos a Escola Francisco Elianube de Lacerda, que fica na Ribeira de Cima, na Ipueiras, climatizada, e vai se estender a climatização para todas as outras escolas rurais e as outras 2 creches que nós temos aqui na Serra. Outra conquista também foi a questão, né, do transporte escolar, que chegou agora, que nós conseguimos fazer essa compra de 8 ônibus, o município conseguiu fazer a compra dos 8 ônibus. Nós colocamos fardamentos novos, entregamos fardamentos novos para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino, e a gente vem aos poucos melhorando em todos os aspectos da educação, né? A gente realizou compras de refeitórios para a escola de tempo integral. Com relação à merenda escolar, hoje nós temos merenda escolar de qualidade no prato dos nossos alunos, acompanhado pela nutricionista, que faz o cardápio, que faz educadores que está constante dentro das escolas. Temos a nossa equipe da educação inclusiva. Então foram muitos os avanços, né? E o que se pretende é avançar. A gente vai agora iniciar, né, em breve, o processo de reformas das escolas, concluir a climatização das escolas, investir mais em materiais pedagógicos, em equipamentos para a nossa educação infantil, que é algo assim que a gente vê também com muita necessidade, é avançar também nessa questão de equipamentos e de materiais pedagógicos para a educação infantil. Melhorar também com os nossos alunos EJA, que nós criamos o projeto EJA Comunidade, levando EJA para as comunidades. Hoje nós temos turmas no distrito de Vila Nova, nós temos turmas no sítio Riacho Verde, e isso é levar a educação, é dar acesso àquelas pessoas que não conseguem se deslocar até a sede. Então foram avanços que são bastante significativos, e a gente pretende continuar melhorando e crescendo nos nossos indicadores, fazendo gestão de qualidade, fazendo com que os nossos profissionais eles continuem motivados. A gente resgatou muitas coisas que antes estavam esquecidas, como festa de professores, como formatura de ABC, tudo isso motiva. A nossa jornada pedagógica foi um sucesso em 2025, sucesso em 2026. Tudo isso é reconhecer e valorizar os profissionais. Então, se você valoriza um profissional, ele se motiva a fazer o seu melhor dentro do seu trabalho. E hoje a gente vê isso, enxerga isso como um grande avanço. Todos esses avanços que a gente vem conquistando até aqui, a gente sabe que a gente só consegue se a gente tiver um gestor que ele tenha esse olhar atento, né, em todas as esferas do município. E na educação, a gente pode ver que isso é visível. Aqui o prefeito Aerominos, ele tem esse olhar atento, ele busca, ele mesmo às vezes chega com propostas, com projetos, e a gente alinha, né? Então a gente tem muito, a educação tem muito que agradecer pelo empenho, pela dedicação dele. E também a gente tem uma grande equipe aqui na SEDUC, gestores, professores, todos os profissionais de educação de Tarrafas. E só cresce se for assim, de mãos dadas, né, procurando dar o melhor, porque as gerações aqui serão beneficiadas com o nosso trabalho de hoje, a geração de hoje e as gerações futuras. A secretária Lênia Reis finalizou a entrevista falando sobre a grande alegria de representar o município de Tarrafas, em Brasília, para receber o selo ouro Criança Alfabetizada da Educação Municipal. Veja. Esse ano nós tivemos a grande alegria de poder ir representar Tarrafas lá em Brasília, para receber o selo ouro Criança Alfabetizada, né? Que isso mostra que realmente o trabalho está dando certo, né? São os números, é o MEC, é o FNDE, que está mostrando para nós, tarrafenses,
que o trabalho está dando certo. Então nós fomos lá, eu fui representando o município com a nossa gerente do PAIC, recebeu o selo ouro e foi uma conquista muito grande, que trouxe muita alegria para toda a comunidade escolar. A TV Cariris, Rádio e TV Patativa, também entrevistou o prefeito de Tarrafas, Eronilde Santos, o qual fez uma avaliação sobre a educação municipal e disse que já foi feito muito no setor educacional municipal, mas que precisa ser feito muito mais. Acompanhe a entrevista. A gente já fez muito mesmo por a educação de Tarrafas. Isso, os indicadores mesmo são prova disso, que está lá no portal da transparência, mostra o quanto a gente cresceu bastante na educação em apenas um ano, né? Muita entrega. E a gente já entregou fardamento escolar, a gente já climatizou a Escola Emília, a gente transformou o Ceru, né, em uma escola que, inclusive agora é escola mesmo, a gente conseguiu registrar ela lá no MEC como escola mesmo. A gente climatizou já a Escola Eliano de Lacerda da Ribeira de Cima e vamos climatizar agora o restante de todas as escolas, que a gente já comprou os ar-condicionados e estamos climatizando de uma por uma. A gente também fez a entrega de 8 ônibus novos com ar-condicionados. A gente pegou a frota de ônibus toda sucateada, que não adianta a gente estar repetindo, mas a gente botou para rodar com muita dificuldade. E a gente melhorou muito na merenda escolar, que a merenda escolar daqui de primeira qualidade. Eu acho que está aí para quem quiser ver e quem quiser, sem ser por politicagem, pode fiscalizar e olhar os depósitos, o almoxarifado central, os almoxarifados das escolas e olhar também o cardápio escolar. É um avanço muito grande, realmente um recurso investido voltado para a melhoria da alimentação das crianças, que a gente investe, eu acho que 80% desse recurso da merenda escolar é recurso próprio, porque a merenda escolar não dá, o recurso da merenda escolar não dá para cobrir a merenda escolar do município. E a gente tem feito também, a gente comprou refeitórios para a Escola Emília, refeitórios, a gente já fez algumas adaptações e agora a gente vai fazer uma manutenção predial, vai começar a dar uma pintura, se Deus quiser, uma cara nova em todos esses prédios que estão, a gente recebeu altamente sucateados os prédios, muito defasado, muito acabado, e a gente vai começar a dar uma pintura, dar uma melhorada. Mas a gente já fez muito por educação, mas eu quero dizer que ainda a gente tem muito o que fazer, Jocélio. Muito. A gente sabe da grande responsabilidade, a gente sabe do que a gente já fez, mas a gente sabe do tanto que ainda a gente tem para fazer e do tanto que o povo precisa e do tanto que merecem. Então a educação de Tarrafas, eu quero aqui, em nome da educação, parabenizar todos os educadores, parabenizar todos que fazem parte da educação, que estão entre os muros das escolas, seja o zelador, merendeira, um porteiro, seja um motorista de ônibus escolar, em tudo. A secretária de Educação também, Ilânia Reis, todos que fazem a educação, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos por estarem nessa luta junto com a gente. Então, a gente sabe que tem muito o que fazer, mas a gente está de coração tranquilo e de cabeça fria, porque a gente já fez muito à vista do que a gente já pegou. O prefeito Eronildes falou sobre os projetos de construções de escolas e creches e como encontrou a situação do município, por isso das dificuldades de melhorias, especialmente na educação, mas que já foi feito muito à vista do que foi deixado. Imagina aí você pegar uma escola que não cabe aos alunos. Foi o que a gente pegou a Emília Ferreira. E eu tenho uma visão de empreendedor, como se diz, e da necessidade nasceu a oportunidade. Foi onde nasceu a oportunidade de eu transformar o antigo Ceru numa escola. E não sei se vai dar tempo no meu mandato fazer, porque é muita coisa. A gente pegou o município praticamente do zero. Do zero mesmo. Quem entende, quem tem noção da vida, quem tem noção, quem não leva para o lado da politicagem, sabe que a gente pegou a Tarrafas do zero. Foi pior do que o zero. É pior do que você pegar uma casa para construir do início. A gente teve que
fazer uma correção. Teve lugar que teve que desmanchar as paredes para reerguer de novo. Então foi assim que a gente pegou o nosso município. E a gente tem sim projetos para uma escola grande, mas não adianta eu dizer agora que vamos construir o que tem no Ministério da Educação, no MEC, um projeto protocolado, um projeto lá para a liberação de uma escola grande. Não, uma promessa grande ainda não, disso aí. Eu vou estar com o ex-ministro da Educação, se Deus quiser, segunda-feira, com Camilo Santana, e senador, e pedir essa força a ele, que a gente possa conseguir uma escola aqui para substituir a Emília Ferreira, que é uma escola muito antiga, que é o padrão, que não atinge o padrão MEC, porque se você chegar no portão da Emília, no portão de baixo hoje, para chegar na última sala de aula, é muito íngreme. E se for um cadeirante, não chega, né, sem ajuda. Então a gente necessita de uma escola dessa. Mas a gente já está uma creche em processo licitatório aí, que já é um grande avanço, né, que a gente conseguiu uma creche. A gente já vai licitar uma creche, agora já estamos licitando. Se Deus quiser, ainda começa, nesses 2, 3 meses, começa a construção dessa creche, que é um grande avanço também para a nossa educação. E se Deus quiser, quem sabe, ainda nesse mandato a gente construir uma escola grande que venha substituir a Escola Emília Ferreira, e na Escola Emília Ferreira a gente fazer um centro administrativo, para que todas as secretarias do governo fiquem aqui na Escola Emília Ferreira. Isso é um projeto que eu tenho. Não sei se vai dar tempo, Jocélio, porque o mandato para quem quer trabalhar, para quem pega um município na situação que eu peguei, é muita responsabilidade, muito o que fazer. Eu tenho corrido muito, eu ando muito, vou muito em Fortaleza à busca de recursos, ando muito aqui dentro do município, mas eu acho que um mandato é muito curto para que a gente, quando já pega um município em andamento, como muitos pegaram, a gente tem exemplos de municípios aqui, que eu não vou citar o nome, mas vizinho da gente, que diz, não, a gestão era ruim, era mal. Sim, a gestão era ruim, mas o prefeito que pegou agora, pegou com certidão, pegou com mapas lá aprovado, pegou tudo no jeito. E nós pegamos tudo desmantelado, que até recurso de mapas eles devolveram no final do mandato para prejudicar a nossa gestão. Então foi realmente muito desafiador. Está sendo um momento de aprendizagem muito grande, é uma escola muito boa. Eu gosto de desafios, eu estou aqui porque gosto de desafios mesmo, e sou muito grato ao povo de Tarrafas por esse mandato, por poder colaborar e contribuir para a transformação de vida das pessoas. Fico muito feliz hoje em ver o povo apostando em Tarrafas. Hoje onde só tinha um posto de combustível, hoje tem 3, aumentou 2 postos de combustível em um ano. E muitas construções, Jocélio, se você passar em Tarrafas hoje, olhando construções particulares, hoje eu acho que se você for ver, eu acho que tem umas 30 construções particulares, sem ser da prefeitura. Aí hoje a gente também da prefeitura está fazendo areninha, está fazendo calçamentos, vai começar agora passagens molhadas, muitas coisas que vão começar também de construção, que gera emprego. O emprego, a prefeitura, não é só emprego, fazer aquela politicagem que nem gostam de fazer. Quando meus opositores estavam na prefeitura, fazia aquela politicagem de botar o eleitor, eles não tratavam o eleitor, não tratavam a população como cidadão, tratava como eleitor, botava debaixo do pé, como se diz. E hoje a população está solta, liberta. Quem precisa de uma saúde, vai lá na própria Secretaria de Saúde, não precisa estar passando por um prefeito ou por um vereador para ter que marcar um exame, uma consulta ou uma viagem para Fortaleza, ou seja, lá para onde for. A própria população tem, se o paciente não conseguir marcar, outra pessoa também não vai conseguir, é porque não tem a vaga. Mas se tiver a vaga, se tiver aquele benefício disponível, a própria população tem o livre acesso de ir lá e marcar, seja A, seja B, concorde ou não com a nossa ideologia política ou administrativa. Eu fico muito feliz em poder ter dado essa liberdade a Tarrafas. E hoje também fico muito feliz em ver vários empregos indiretos sendo gerados dentro de Tarrafas. Várias construções particulares, que não deixam de ser empregos
dentro da cidade, e também construções públicas que está aqui, está bem vizinho aqui a nós, a gente está escutando esse barulho, que está construindo uma areninha aqui que junta pessoas, leva empregos para essas pessoas. Vai começar uma creche agora, tá fazendo calçamento lá no bairro Logradores de Baixo, vai começar agora aqui no outro lado do rio, no bairro Zé Rodrigues, em diversas comunidades do município. Tá para começar agora, a gente já deu ordem de serviço, vai começar 45 casas do Minha Casa Minha Vida. Então terá muito emprego para a população do Tarrafas. É emprego indireto, mas o povo gera uma liberdade nesse povo. Eronildes falou sobre a aquisição de 8 ônibus e disse que a nova frota veio suprir todas as demandas no transporte escolar do município. Acompanhe. Graças a Deus, Jocélio, está quase 100% suprida. Ainda a gente tem um ônibus sucateado, mas a gente tem um ônibus para receber agora do governo federal, que se Deus quiser daqui para agosto chega, é outro ônibus grande que vai ficar reserva, porque a nossa frota antiga ainda, de vez em quando, aqui e acolá dá um preguinho, né, como se diz. Tem mecânico aqui, mas fica de um dia para o outro, às vezes no prego, e tem esse probleminha. Mas ficando um ônibus de reserva aqui, aí acaba com esse problema, com toda a problemática. Depois que chegou esses ônibus novos, acabou essa problemática, a gente não vê mais essa problemática, são poucos pregos que dão, e quando dá um prego, outro vai lá e faz 2 rotas, mas supriu praticamente 100%, supriu 100% já das rotas. Tá, todas as rotas, por exemplo, tinha Logrador Patos, que era um ônibus só fazia as 2 rotas, lá agora cada rota tem seu ônibus. Tinha Urucuzinho, Vila e Cachoeira Vila, que era um ônibus só fazia essas 2 rotas. Agora cada rota tem seu ônibus. Então, supriu todas as nossas necessidades. E chegando outro ônibus, aí fica 100%.